seja bem-vindo ao canal Hoje é o Dia. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, sua família. Hoje vamos continuar aquela sequência que estamos nos vídeos a respeito do Salmo número 23. Hoje será o quarto vídeo a respeito deste Salmo que tanto tem enriquecido a nossa vida, nosso entendimento a respeito da Palavra de Deus. Então convido você a ficar até o final desse vídeo para mais essa jornada de aprendizado na Palavra do Senhor. E para hoje nós vamos estar fazendo a reflexão no Salmo 23, dos versículos 5 e 6. Acompanhe comigo. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Olha que texto maravilhoso que Davi escreve, encerrando aqui o Salmo número 23. E ele encerra mostrando o Senhor Deus como um anfitrião. Ao mesmo tempo, podemos pensar nesse relacionamento do pastor com a ovelha. Ele cita alguns dados interessantes, algumas informações interessantes. Uma delas, ele vai dizer assim, que o Senhor prepara uma mesa. E essa mesa é preparada na onde? Na presença dos inimigos. Aqui nós podemos pensar como um anfitrião que está ali preparando, esta mesa, recebendo esse convidado, sendo um hóspede. Da mesma forma, podemos pensar também nesse relacionamento do pastor com a ovelha. Porque após passar, como nós vemos nos vídeos anteriores, após esse pastor, juntamente com as suas ovelhas, passar pelo vale da sombra da morte, e essas ovelhas passarem segurança, porque ali estava a presença do pastor com elas, depois desse vale, vem o quê? Os pastos verdejantes. E esses pastos verdejantes é o banquete que estas ovelhas, que são as pessoas que caminham junto com o Senhor Jesus, que dependem dele na sua vida, que confiam, que oram, que buscam a presença do Senhor, que ouvem a sua voz, essas pessoas, essas ovelhas agora estão diante deste banquete. Imagina você, depois de passar por um lugar tão difícil, como o Vale da Sombra da Morte, com perigo, com situações bem delicadas, sem alimento, mas um local que é mais para a morte do que para a vida. Aí esse vale passa. E logo depois, quando essas ovelhas olham aquele horizonte verde, daquele pasto verdejante, ou seja, um lindo banquete, preparado para agora, após esse momento de dificuldade, elas se deliciarem. Então Davi, olhando essa realidade, vivenciando ela, ele vai dizer assim, olha, o Senhor, ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Isso significa que ali agora as ovelhas, elas estavam nesse banquete. Só que ao mesmo tempo que elas estavam no banquete, aqueles lobos, os inimigos que estavam à volta, os predadores das ovelhas, eles estavam à volta. Porque eles queriam aquelas ovelhas, eles queriam destruí-las, eles queriam se alimentar com elas. Mas ao mesmo tempo, as ovelhas tinham uma certeza, que a proteção delas estava no pastor que estava ali com o seu cajado, com a sua vara. Estava a presença dele que afugentava o inimigo. Porque se as ovelhas estivessem sozinhas, elas seriam presas fáceis. Como eu e você, quando nós estamos distantes do Senhor. Quando nós não temos a presença do Senhor conosco, porque nós desviamos, nós distanciamos, nós deixamos o Senhor de lado, esquecemos-se da importância que o Senhor tem na nossa vida para a guarda, proteção, cuidado e provisão. Quando nós temos o Senhor, uma coisa nós podemos ter certeza, que nós podemos nos alimentar, porque os inimigos vão olhar, eles vão querer nos destruir, mas não vão conseguir porque nós temos um Senhor Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Mas Davi, ele continua o teu salmo dizendo assim, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. O cálice aqui está falando de alegria, de vida. E quando ele vai dizer que unge a cabeça, existe um tempo que eu trabalhei com ovelhas, o animal ovelhas mesmo. E algo que eu aprendi, a carne da ovelha é muito doce. E facilmente qualquer mosca ou um animal assim pode pousar e ali causar um grande estrago.
Então qualquer ferimento que a ovelha possa ter, é importante que o pastor que está ali derrame algo, como um repelente, para que nenhum inseto venha e possa machucar seriamente esta ovelha. Então o óleo, como diz aqui, ele também serve para poder repelir contra insetos, repelir contra o mal, uma ferida que nós possamos ter. E da mesma forma podemos ver o cuidado do Senhor. E hoje não é o óleo que é derramado sobre a nossa vida para que o nosso cálice de alegria transborde. Não somente esse óleo, mas o sangue de Jesus foi derramado para nos lavar de todo o pecado. Quando você olha para a cruz, ou quando você ouve falar a respeito da cruz de Jesus, aquela cruz ela foi necessária. Como pastor, ele deu a vida pelas suas ovelhas. O Senhor Jesus deu a vida por mim e deu a vida por você, para que através da morte dele nós pudéssemos ter vida. E é justamente hoje porque nós temos alegria, porque Jesus, ele entregou a vida dele como pastor para guardar e proteger a nossa. Porque nós temos a alegria de falar assim que o nosso cálice transborda de vida, porque Jesus, ele veio nos dar vida e vida em abundância. É por isso que ele vai declarar que o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. E esse texto de Davi, ele é tão maravilhoso que ele vai relatar esses detalhes que às vezes a gente passa desapercebido, faz uma leitura correndo e não para analisar o quê? Os detalhes. E nos detalhes aqui ele está falando que o Senhor, ele vai preparar um banquete, mesmo que o inimigo esteja à sua volta. Como diz a palavra do Senhor, o inimigo está ao derredor, procurando a quem possa tragar, como um leão que quer destruir estas ovelhas. Mas antes de chegar nas ovelhas, ele precisa passar pelo pastor das ovelhas. E meu querido, você que está me ouvindo agora, se o Senhor Jesus é o seu pastor, antes do inimigo querer tocar na tua vida, se você tem caminhado com Jesus, tem uma certeza, esse inimigo vai precisar passar por Jesus primeiro. Então olha só a segurança que eu e você podemos ter no nosso Deus que guarda, protege e ainda nos faz repousar em pastos verdejantes, nos alimentar diante de um banquete, porque Ele é o nosso guarda, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso refúgio. E é por isso que não tem algo mais maravilhoso do que a gente olhar esse versículo número 6 e entender agora, porque Davi diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E por que essa bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias? Porque o Senhor está comigo, porque o Senhor está contigo. E uma coisa nós podemos ter certeza, que bondade e misericórdia é algo que faz parte do caráter do nosso Deus, que faz parte dessas misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e é o motivo de não sermos destruídos. Então confie, tenha uma certeza que se você é ovelha desse pastor chamado Jesus, você está seguro, guardado, protegido e nada faltará para você, porque você já tem tudo, você já tem o Senhor no seu coração. O cuidado vai prover dele. Só basta eu e você caminharmos na direção da voz que vai nos guiar, a voz do Senhor, do Espírito Santo que habita dentro de mim e de você. E ele vai dizer assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa palavra pode dizer para nós para todo sempre, eternamente, em todo tempo. Por quê? Nós podemos dizer e entender isso, porque quem convive com o Senhor, quem tem um pastor como esse, jamais quer sair desse aprisco, jamais quer se distanciar, jamais quer se afastar de um pastor tão bom, tão maravilhoso, cuidadoso, que derrama esta proteção, esse cuidado, que através do seu cajado nos corrige, como também nos traz para perto com muito amor. Então que em nome de Jesus, que você, olhando para esse Salmo 23, possa entender muito mais do que um pastor que vai dar tudo o que você quer, mas entender se você tem Deus como seu pastor, você já tem muito mais daquilo que você precisa, pois Ele é o essencial, Ele completa. E tudo mais que vier não vai ser tão importante quanto a presença dEle ao nosso lado, ao nosso redor, para que o inimigo que está ao derredor jamais possa nos atingir ou nos alcançar.
porque primeiro vai ter que passar pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, que é o nome do Senhor Jesus, ao qual todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que somente Ele é Senhor. Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus continue derramando graça sobre você, sobre a sua casa. Que você possa se inscrever neste canal, assistir os outros vídeos para que você cresça cada vez mais na graça, no conhecimento do Senhor, compartilhar, deixar o seu comentário, porque quando você curte, deixa seu comentário, se inscreve, o YouTube passa a indicar para as outras pessoas o vídeo e nós podemos alcançar muito mais vidas. Então, em nome de Jesus, que você nesta semana possa ser agraciado e poder olhar e perceber que você não está sozinho, que você tem um pastor, não somente qualquer pastor, mas o seu pastor se chama Jesus Cristo, aquele que deu a vida por você e que hoje continua presente todos os dias, cuidando, abençoando, protegendo e derramando graça e misericórdia sobre nós. Um forte abraço para você e tchau, tchau!